Dando continuidade aqui, agora nós vamos falar sobre a expansão livre. Tá? O que é a expansão livre? Ó? A gente só vai ter expansão livre sempre que eu tiver a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui um recipiente, tá? Em que de um lado eu tenho uma massa de gás, tá? Tá aqui, ó, as partículas dos gases, tá? E do outro lado eu vou ter o vácuo, tá? E repartindo aqui entre esse lado que tem o gás e do outro lado que tem o vácuo, eu tenho uma determinada parede, tá? E as paredes aqui desse recipiente, todas são adiabáticas. O que significa dizer isso? Que elas não permitem troca de calor com o ambiente externo aqui do recipiente, né? Se elas têm paredes adiabáticas, não pode ter troca de calor com quem está aqui fora, tá? Aí o que acontece? Desse lado aqui você tem gás e do outro lado tem o vácuo, né? Se tem o vácuo, onde a gente tem vácuo, a pressão também é zero, tá? Não tem nada, tá? No vácuo não tem nada. Agora você imagina o seguinte, se acontece de ser feito um furo nessa parede, tá? Pá, furou aqui a parede. Então esse gás que está desse lado aqui, que tem uma determinada pressão, né? Ele vai se deslocar nessa direção aqui, ó. Tá? Então vai sair gás desse lado e vai para o lado que não tinha o vácuo, tá? Só que para ele sair daqui e ir para o outro lado, ele não precisa realizar nenhum trabalho. Por quê? Porque não vai ter nada impedindo ele de entrar nesse outro lado. Nesse outro lado não tem pressão nenhuma. Se fosse para ele sair do recipiente e ir para o meio ambiente externo aqui, tá? Ele iria ter que realizar um determinado trabalho. Por quê? Porque ele ia ter que empurrar a pressão externa que tem aqui no nosso ambiente, ok? Só que como ele está indo para um lado que não tem pressão, porque está no vácuo, okay? Ele não precisa realizar trabalho. Então ele vai estar se expandindo, ok? Porque ele está indo aqui só desse pequeno lado aqui. E vai se preencher todo o recipiente, vai se deslocar também para esse outro lado, então ele vai ter uma expansão. Só que ele tem uma expansão sem realizar trabalho, tá? Ele não realiza trabalho e também não tem troca de calor, porque as paredes aqui são adiabáticas, não permitem troca de calor. Então esse aqui é o único caso em que eu tenho uma expansão sem que eu tenha realizado trabalho. Okay? Sempre que é realizado trabalho sobre um gás, ou que um gás realiza trabalho, ele vai ter que ter variado seu volume, ou seja, ele tem que ter aumentado seu volume ou diminuído. Agora, nem sempre que ele tiver variação no volume, ele vai ter realizado trabalho. E esse aqui é um caso, tá? A expansão livre. Na expansão livre, o gás nem realiza trabalho, nem tem troca de calor e nem tem variação da energia interna. A única coisa que vai estar variando aqui vai ser somente o volume do gás, tá? Mas ele varia o volume aqui sem realizar trabalho, ok? Aqui não tem nada que ser calculado, tá? É meramente uma abordagem teórica, tá? Não tem nada que ser calculado, porque tudo é zero. Trabalho é zero, a troca de energia, de calor, né? É zero. A variação da energia interna do gás também é zero. A gente tem também as chamadas transformações abertas, tá? O que é uma transformação aberta? Existem três tipos dela. Tá? Quando um sistema realiza trabalho, tá? Sempre que o sistema realiza trabalho, né? Que o gás realiza trabalho, esse trabalho ele vai ser sempre maior do que zero, né? Aí eu tenho, para esse tipo de transformação, se eu tiver o gráfico da pressão em função do volume, tá? A área desse gráfico vai ser sempre numericamente igual, teria que ter um nzinho, tá? Numericamente igual ao módulo do trabalho, tá? A área, ou seja, se eu tenho uma expansão, aqui eu tenho uma expansão, tá? Quando o gás realiza trabalho, tá? Sempre que eu vou ter expansão, ou seja, o gás está aumentando o seu volume. Mas repare o seguinte, ó, a setazinha aqui está indicando que está indo de A para B, né? Então em A eu vou ter esse determinado volume aqui. E em B eu já vou ter esse outro volume que é maior, né? Ó, reparem que o volume aumenta aqui para a direita, né? Então eu saí de A e fui para B, eu tive um aumento de volume. Também tive aumento aqui de pressão, né? Reparem que a pressão cresce para cima, né? Então eu também tive aumento de pressão e aumento de volume. A área do gráfico, tá? Vai ser numericamente igual ao trabalho. E esse trabalho ele vai ser maior do que zero, ok? Porque eu tive uma expansão.
Aí aqui eu tenho também, ó, quando o sistema recebe trabalho, ou seja, quando o trabalho é realizado sobre o gás. Para esse caso, eu sempre vou ter a compressão e o trabalho vai ser sempre menor do que zero, tá? Ou seja, quando eu tenho compressão, o volume do gás aqui diminui. Repare, está indo de C, a seta aqui indicando, está indo de C para D, né? Em C eu ia ter esse volume aqui, ó. Já em D, o volume vai ser menor, tá? O volume cresce para a direita, só que aqui eu estou indo para a esquerda. Então, o volume está diminuindo, tá? Continua a mesma relação. Essa área aqui, ó, essa área aqui de dentro, ok? Essa área todinha aqui, ela vai ser numericamente igual ao trabalho, ok? Só que esse trabalho agora ele vai ser menor do que zero. Imagine o seguinte, se você calcula a área aqui, numericamente igual, tá? Ou seja, é só o valor numérico que é igual, porque as unidades medidas são diferentes, né? Para a área a gente vai ter centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, né? E a unidade de trabalho não, é joule ou caloria. Mais usual o joule. Aí o que que acontece aqui, ó? Se eu calcular a área aqui, né? E encontrar um valor de, por exemplo, 5, então o meu trabalho vai ser menos 5, tá? Porque o trabalho aqui vai ser sempre menor do que zero. Então o valor que eu encontrar para a área, eu tenho que colocar o sinal de negativo nele, ok? Para esse tipo aqui, ó, quando eu tenho diminuído, quando eu tenho diminuição, né, do volume. Aí o último caso aqui, ó, é quando o sistema não troca trabalho, tá? Se ele não recebe trabalho e nem realiza trabalho, tá? Sempre ele não vai ter variação de volume, ok? Para que ele tenha trabalho, ele obrigatoriamente tem que ter variação de volume. Então, se ele não troca trabalho, ou seja, ele não recebe trabalho e nem realiza trabalho, o volume aqui vai ser constante. Ele está indo aqui, ó, repara que ele está subindo de E para F. Ou seja, ele está tendo variação somente aqui da pressão, ok? Ele tem variação da pressão, né? Só que o volume dele, ó, é constante durante todo esse processo de transformação. Então, se ele não tem variação no volume, o trabalho dele também vai ser zero, ok? Por quê? Porque a área aqui também vai ser em cima de uma reta, e a área de uma reta aqui não tem área, né? A área é nula. Então, ele também realiza um trabalho nulo. Ele pode ter tido troca de calor, tá? Ou seja, o Q pode não ser zero, e ele também pode ter tido variação de energia, só que trabalho ele não realizou e nem foi realizado sobre ele. A gente tem também as transformações cíclicas. O que é uma transformação cíclica? Algo cíclico é sempre que sai de um ponto e volta de novo para o mesmo ponto. Repare aqui, ó. Eu estou indo aqui de A, estou saindo de A, ó, e indo para B. Só que de B eu volto de novo para A, ok? Ou seja, eu saí de A e cheguei de novo em A. Esse tipo de transformação é chamada de transformação cíclica, ou seja, uma transformação fechada, tá? Ele sai de um ponto e volta para aquele mesmo ponto, ok? Aí a gente tem a seguinte relação. Reparem que, para eu calcular o trabalho de A para B, eu teria que calcular a área debaixo dessa curva aqui, que está embaixo, né? Ó, de A para B, eu ia calcular aqui, ó, essa área aqui, né? Mas já de B para C, aliás, de B para A, eu teria que calcular essa área aqui de cima, ó, tá? Essa área aqui de cima. Agora repare comigo aqui, ó. De A para B, eu estou tendo aumento de volume, né? Pode vir para cá. De A, eu estou indo de A, que tem esse volume aqui, indo para B, que tem esse outro volume. Ou seja, eu estou tendo aumento de volume, né? Então, quando eu vou de A até B, o meu trabalho é positivo. Por quê? Porque tem expansão, né? Aumento de volume. Agora, quando eu vou de B para A, aí eu já estou tendo aqui, ó, diminuição do volume. De B para A, o volume está diminuindo, ou seja, o trabalho é negativo. Para eu calcular o trabalho resultante total dos dois aqui, eu teria que somar os dois trabalhos, ou seja, o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até A. Só que um deles é negativo, que é exatamente o de cima, né? Então, quando eu fizer o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até A, como esse trabalho aqui de cima ele é negativo, ok?
eu vou estar, na verdade, subtraindo os dois, né? Porque um tem sinal positivo, que é o de A para B, e o outro tem sinal negativo, que é de B para A. Então, para eu calcular o trabalho resultante total, vai me resultar somente a área do gráfico aqui, ó, entre as duas retas, tá? Ou seja, entre os dois caminhos que foi realizado o trabalho. E repare o seguinte, ó, o sinal do trabalho resultante vai sempre levar o sinal do trabalho aqui que fica por cima, tá? E quem tiver o caminho aqui por cima vai sempre ter o sinal do trabalho resultante. Como aqui está indo de B para A, ou seja, está tendo diminuição do volume, né? Esse trabalho resultante aqui seria negativo. Se o ciclo fosse inverso, tá? Se fosse inverso, ou seja, se a de cima aqui fosse indo de A para B, o trabalho resultante seria positivo. Então, sempre para você saber o sinal de um trabalho resultante, quando eu tenho um caminho cíclico aqui, ó, eu tenho que olhar para o caminho que está em cima, tá? Porque o trabalho resultante vai levar sempre o sinal dele. Tá? Ou seja, se o caminho que está aqui em cima for um trabalho negativo, o trabalho resultante vai ser negativo. Agora, se o caminho que está aqui em cima for um trabalho positivo, aí o trabalho resultante vai ser positivo, tá? O sinal vai ser sempre dado para o do caminho aqui de cima. Por quê? Porque numericamente falando, ele é quem tem a maior área, ó. A área de quem está indo de B para A vai ser essa área aqui todinha, ó. Tá? A área todinha. Agora, para quem está indo somente de para quem está indo somente de A para B, aí vai ser só aqui embaixo, ó. Ou seja, a área é bem menor. Tá? Quem tem área maior, logicamente, quando você somar as duas, quem tiver maior número, né, é quem vai conservar o valor do sinal dele. Tá? Então, se o valor do sinal maior aqui for do negativo, o sinal lá do trabalho restante vai ficar negativo. Se fosse positivo, o trabalho restante ia ficar positivo. Tá? Aí a gente tem aqui as máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? A máquina térmica é um dispositivo que converte, né, energia térmica em energia mecânica. Um exemplo de máquina térmica: o motor a combustão dos carros, tá, dos veículos. Todo motor a combustão, ele é um exemplo de máquina térmica. Não os motores elétricos, tá? Mas carro que usa motor a combustão, ou seja, gasolina, álcool, diesel, todos esses carros, eles têm um motor que nada mais é do que uma máquina térmica, tá? Basicamente, como que é o funcionamento de uma máquina térmica? Isso aqui é uma versão bem simplificada, tá? Claro que no motor de um carro existem muitos processos, mas basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó. Eu tenho uma fonte quente, tá? Que troca calor com uma fonte fria, mas no meio dessa troca de calor, ela usa uma parte do calor para realizar um determinado trabalho, tá? Ou seja, eu vou ter deslocamento de energia em forma de calor, né? Da fonte quente, que tem uma temperatura maior, tá? A temperatura A é maior do que a temperatura B, né? Ou seja, se eu tenho um corpo mais quente do que outro, eu sempre vou ter troca de calor. Ó. Vocês lembram, né? O calor ele sempre flui de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Então eu vou ter esse fluxo de calor, calor indo de A para B. Só que no meio aqui, a máquina térmica vai utilizar essa troca de calor para realizar trabalho. Ou seja, nem todo o calor que saiu aqui de A, nem toda a energia, né, que saiu de A, vai chegar em B. Por quê? Parte dessa energia vai ser utilizada aqui no meio desse processo, tá? Para realizar trabalho. Ok? Então eu vou ter o seguinte, o trabalho nada mais é do que o módulo da energia que saiu de A menos o módulo da energia que chegou em B, tá? Porque toda energia que saiu de A não vai chegar em B. Por quê? Parte dela vai ser utilizada aqui no meio para realizar trabalho. Tá? Então a segunda lei da termodinâmica ela vai nos trazer o rendimento de uma máquina térmica. Ou seja, eu tenho aqui ó, a máquina térmica, ela vai receber calor que sai de A e chega em B, né? Aí como que eu vou calcular o rendimento dela? O trabalho que vai ser realizado, tá? Eu pego ele e divido pela quantidade de energia que saiu de A, tá? Essa aqui vai ser minha quantidade de energia que vai fazer com que realize o trabalho, tá? Só que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento de 100%. Então, esse trabalho aqui que ele realizou não vai ser igual à quantidade de energia que saiu de A, tá? Porque parte dessa energia também vai chegar em B, ou seja, tem uma energia que sai de A, vai realizar trabalho,
mas nem toda essa energia vai ser utilizada para realizar trabalho. Então eu vou ter uma energia que vai ser, digamos assim, expulsa aqui da máquina térmica e vai chegar na fonte fria, ok? Aí eu tenho o seguinte, ó, o rendimento, esse Nzinho aqui, um Nzinho alongado, né? É chamado rendimento da máquina térmica. Ele vai ser o trabalho dividido pela energia que saiu de A, ou seja, pela quantidade de calor que A perdeu. Só que o trabalho, como eu já tinha colocado aqui, ó, ele é a quantidade de calor de A menos a quantidade de calor de B, né? Então eu só substituo no lugar do trabalho, vou colocar o módulo de QA menos o módulo de QB, né? Aí eu tenho essa seguinte divisão: QA dividido por QA, que dá 1, né? E eu tenho também, ó, menos QB dividido por QA. Okay? Então eu vou ficar, ó, 1 menos QB dividido por QA. Tá? Esse aqui é o rendimento de uma máquina térmica. Eu posso também colocar, quando eu falar aqui do ciclo de Carnot, porque o que acontece? Existem alguns ciclos, tá? Pro funcionamento de uma máquina térmica. Aí esse cara, Sadi Carnot, tá? Se não é que se lê Carnot, ele fez alguns postulados sobre uma máquina térmica que seria a máquina térmica ideal, tá? Só que nem mesmo essa máquina térmica ideal dele teria um rendimento de 100%, ou seja, esse N aqui nunca vai ser igual a 1, tá? Nem mesmo para a máquina térmica de calor, de Carnot, tá? Essa divisão aqui, ó, vai ser sempre um valor diferente de zero, tá? Vai ser sempre um valor diferente de zero. Por quê? Porque nenhuma máquina térmica consegue ter um rendimento de 100%. Mas eu vou trabalhar um pouco mais adiante sobre a máquina de Carnot, tá? No próximo vídeo. Aí é o seguinte, ó, o primeiro postulado de Carnot é o seguinte: nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Mas nem mesmo essa máquina de Carnot, já dando uma adiantada para vocês, né, vai ter um rendimento de 100%. E Carnot ainda postulou, né, que toda máquina térmica está operando entre duas temperaturas fixas vai ter um rendimento sempre menor, né, do que a máquina térmica ideal dele, né? E o segundo postulado ele diz o seguinte: ó, ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento, qualquer que seja o fluido operante, ou seja, qualquer que seja o fluido que vai ter aqui, ó, dentro da fonte quente e da fonte fria, tá? Eu posso ter um fluido aqui para que eu tenha essa temperatura A e outro fluido para que eu tenha essa temperatura B, né? Na fonte fria, ou seja, qualquer que seja esse fluido que é quente e o fluido que é frio, na máquina de Carnot, ela vai ter sempre o mesmo rendimento, ou seja, independe do tipo de fluido que está sendo utilizado na operação. E outra coisa, no ciclo de Carnot, os calores trocados, né, da fonte quente, que é o QA, né, e da fonte fria, QB, e as temperaturas absolutas. Quando eu falo temperaturas absolutas, tá? Eu vou utilizar o valor da temperatura em Kelvin, tá? Em Kelvin. As temperaturas absolutas TA e TB das fontes quentes e fontes frias são proporcionais, valendo então a relação. Se eu divido a quantidade de calor de B, que é a fonte fria, né, pela quantidade de calor de A, que é a fonte quente, vai ser igual à temperatura da fonte B dividido pela temperatura de A, né? Ou seja, a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Aí substituindo isso aqui na equação do rendimento, né? Lembrando que o rendimento era 1 menos QB sobre QA, né? Aí QB sobre QA eu posso colocar como sendo TB sobre TA. Vai ficar então, o rendimento é 1 menos TB sobre TA. Para que esse N fosse igual a 1, né? Essa divisão aqui teria que ser zero, né? Mas para essa divisão ser zero, esse TB aqui, essa temperatura em B, teria que ser igual a zero, né? Só que é o seguinte, aqui eu teria que ter que a fonte fria, tá? Teria que ter uma temperatura de 0 Kelvin. Isso aqui, para nós, pelo menos até o que a gente tem de conhecimento agora, é algo impossível. Não tem como a gente chegar na temperatura de 0 Kelvin. Então esse rendimento aqui, ó, nem mesmo para a máquina de Carnot, teria como ser 100%. Por quê? Porque para ele ser 100%,
A fonte fria lá, da máquina térmica, né, a fonte fria, teria que ter uma temperatura de 0 Kelvin. Para nós é humanamente impossível ainda, tá? A gente não consegue chegar ainda nessa temperatura de 0 Kelvin, certo? Para um motor a combustão, por exemplo, de carro, que utiliza como fonte fria o ar da atmosfera, tá? Isso aqui é mais impossível ainda, porque a gente não tem nenhum local no mundo, aqui do nosso planeta, né, que tenha alguma temperatura nem perto de 0 Kelvin, tá? Então, para um motor a combustão usual no nosso dia a dia, passa longe de isso aqui ser impossível, tá? Então, esse rendimento, ele vai ser sempre, tá? Ele vai ser sempre menor do que 100%, ou seja, eu não vou ter nenhuma máquina térmica, isso aqui já foi até questão do Enem, tá? Eu não vou ter nenhuma máquina térmica que seja possível realizar, nem mesmo uma máquina ideal, que seja possível realizar um rendimento, tá, de 100%, ok? É impossível ter uma máquina térmica que realize um rendimento de 100%. Por quê? Porque sempre eu vou ter também perda de calor, tá? Aí aqui a questão que vai estar levando aqui é essa máquina térmica de Sadi-Carnot, né, que tem esse rendimento dado da seguinte forma, ela é uma máquina térmica ideal, tá? Para as nossas máquinas reais, ainda a gente ainda tem a perda de calor, que vai fazer aumentar a entropia, tá? Aumentando a entropia, eu sempre tenho uma perda de calor. Se eu tenho perda de calor para o meio ambiente, significa que esse calor que foi perdido eu não posso ser utilizado, né? Então eu vou ter mais perda ainda, ou seja, o rendimento vai ser menor ainda do que o desse rendimento aqui de Carnot, ou seja, o rendimento para as nossas máquinas térmicas usuais ainda é menor do que esse daqui.